E aí, galera? Hoje então estou gravando mais um vídeo e vim compartilhar um assunto um tanto delicado, né, que aconteceu comigo já faz um tempo. Se vocês forem ver os meus vídeos do YouTube, tem uma parte que eu começo, que tem alguns vlogs da Croácia, né? E depois, acho que tem 2 vlogs da Croácia, e aí depois o terceiro vídeo da Croácia é de volta para a Croácia. Então, quando eu estive na Croácia, foram em 2 momentos diferentes e eu vim falar sobre o que aconteceu a partir da primeira vez que eu fui na Croácia. Quando eu fui para a Suécia com o visto de au pair, meu visto era para 1 ano, né? De dezembro de 2019 a dezembro de 2020. E na época, na Suécia, você para utilizar os seus 90 dias de turista, você tinha que sair do país para poder ativar o seu visto de turista. E agora eles mudaram, né? Pelo que eu vi agora, não tem mais essa necessidade de você ter que sair do país, mas a maioria das meninas saíam na época porque, né, era a regra. E eu fiz o mesmo, porque até então eles não tinham mudado a regra. Então eu saí da Suécia quando terminou os meus meu visto de au pair, desculpa. E o meu plano, junto com a minha host family, era voltar para a Suécia e poder ficar lá os dias de turista que eu tinha por direito, certo? Não. Foi na época do Covid. Foi final de 2020, então ainda estava tendo a crise do Covid, as restrições de viagens ainda estavam um pouco mais apertadas, e isso foi uma das razões também pelo qual eu tive este problema. Qual foi o problema? O problema foi que eu tive a minha entrada recusada na Suécia, foi a entrada negada. Eles não chamam de deportação, eles chamam de entrada negada. Tem uma palavra específica que eles usaram, mas eu não lembro, porque deportação é quando você tá ilegal dentro do país, pelo que eles me explicaram, né? Você tá ilegal dentro do país, aí eles te deportam. Porém, no meu caso foi que eu tive a entrada negada. Quando eu saí da Croácia, que o meu visto de au pair terminou na Suécia, eu fui pra Croácia, que era era um dos países que era fora, que não fazia parte da área Schengen, certo? E aí então eu fui pra Croácia, e quando eu voltei da Croácia pra entrar de novo na Suécia, foi quando a minha entrada foi negada. E nisso, a minha entrada sendo negada, começou o pior pesadelo da minha vida. Assim, agora eu consigo falar, porque já se faz o quê? 1 ano e meio? Exatamente, 1 ano e meio. Um pouco mais de 1 ano e meio, né? Porque foi em dezembro de 2020. Porém, naquele momento, assim, eu não sabia o que pensar. Eu tive muita sorte que a minha host family da Suécia esteve comigo, tipo assim, o tempo todo, me dando todo o suporte, porque sem eles, eu não sei o que teria acontecido, não sei mesmo. Porque assim, eu saí da Suécia, mas deixei minhas coisas lá, porque até então tava tudo certo que eu iria conseguir voltar, entrar como turista. Porém, eles não me permitiram que eu entrasse como turista, por algumas razões que, enfim, não vem ao caso. Até viria ao caso, mas eu prefiro não comentar porque são coisas muito burocráticas, que vai, tipo assim, da sorte também, da sorte do policial que foi com essa cara ou que não foi, porque aquela coisa, quando eles querem achar, como é que é aquele famoso ditado? Quando eles querem achar pelo em ovo, é isso o ditado? Não é, não lembro. Eles vão achar, entendeu? E basicamente o que aconteceu comigo foi que eu fiquei no aeroporto por 4 dias. 4 dias no aeroporto. De segunda a quinta noite, se eu não me engano. Ou quarta noite, não tenho certeza, não lembro. Esperando que a gente conseguisse a apelação pro Migrationsverket sobre a minha entrada negada. E a gente apelou, falou com vários advogados, porém a gente não conseguiu.
a entrada foi negada literalmente, até mesmo depois da apelação. Enquanto isso, tudo a minha host family correndo para poder preencher os documentos e entregar, e eu no aeroporto. Gente, foi muito triste, assim, muito triste. Eu chorava, assim, de gritar, sabe? Porque era, de certa forma, um desespero de, caramba, eu tava com a minha host family, com as crianças que eu tava cuidando 4, 5 dias atrás, e agora eu simplesmente não posso entrar no país pra ver eles, sabe? Então foi um sentimento terrível, eu não consigo nem explicar, foi muito ruim, porque parecia que o meu mundo caiu, assim, tipo, caramba, o que eu vou fazer agora, sabe? Porém, eu tive a conversa com o policial e tal, e ele me falou, não, que eu podia tentar entrar de novo, só que naquele momento a minha entrada foi negada por tais razões, que também tinha a ver com o Covid, isso, aquilo, e também com a minha documentação, porque eu tinha sido au pair lá e o meu visto já estava expirado e tal, e enfim. O que acontece também é que o Migrationsverket e como é que fala? E a polícia do aeroporto, que é a polícia da imigração ali, eles não têm informações sempre ligadas. Às vezes a Migrahon tem uma informação e a polícia tem outra. Tanto que aconteceu que a gente falou, não, mas a gente entrou em contato com o Migrationsverket e eles falaram isso. Daí o polícia falou, não, mas quem decide aqui é a gente, sabe? Então teve muitas assim, informações que não batiam. E a gente seguiu o que o Migrationsverket tinha passado, sabe? Porém, chega ali na hora, é isso, é o que eu sempre falei, vai dar sorte também. Acontece. E então, aí eu fiquei esses 4 dias no aeroporto. Foi muito triste, porque eu não tinha... A primeira noite, eu não tinha toalha e tal. Então, eu tomei banho ali no aeroporto. Tinha um banheiro com chuveiro pra tomar banho e tal. E aí, eu, tive que me secar com papel toalha, sabe? Ai, eu já dou risada, mas foi terrível, gente, foi terrível. E porque eu só tinha a minha bagagem que eu tinha vindo da Croácia e todas as minhas roupas e enfim, o resto tava na casa da minha família da Suécia. E aí, o que aconteceu lá era que a polícia da Suécia, ali, o pessoal gente, esqueci a palavra, pera. Os policiais ali da parte da imigração, era assim, por exemplo, durante a noite tinha certos policiais, e durante a manhã já eram outros. Aí durante a tarde já era outros, eles mudavam os turnos. Então, a informação nunca ia alinhada, sempre acabava batendo. Às vezes, durante a tarde trocava o turno e o policial nem sabia quem eu era, não sabia nada sobre o que estava rolando ali em relação ao meu visto, à espera. Então, foi muito ruim por também a informação não estar alinhada, eles não terem, assim, total controle de quem sabia o que já tinha acontecido, quem não sabia. Era uma confusão. E depois de mim, eu soube que aconteceu o que saiu no Jornal da Suécia, quando teve aquela... Ai, gente, esqueci a palavra. O negócio da Inglaterra, a Inglaterra não iria fazer mais parte da União Europeia, aconteceu que muitos ingleses, quando estavam indo para a Suécia, acabavam tendo entrada negada por algum motivo e tinham que ficar no aeroporto esperando o próximo voo para voltar. E nisso, eles relataram a falta de cuidados que o pessoal ali da polícia sueca tava tendo, sabe? Porque, gente, eu dependia muito do policial que tivesse ali. Porque o primeiro policial à noite, o que negou a minha entrada, ele falou, não, a gente vai te dar comida, tudo que você precisar, até a gente conseguir te realocar num próximo voo. O que seria esse próximo voo? Eles encasquetaram até com isso, porque eu tinha uma passagem de saída da Suécia indo para Inglaterra, depois que meu visto de turista terminasse. Porém, eles queriam
porque queriam me mandar de volta para o Brasil. E eu falei, gente, não faz sentido isso, porque eu tenho a passagem aqui, sabe? Eu posso até comprar outra passagem para ir para outro país, ou aqui na Europa, ou sei lá, aos arredores aqui. E eles, não, a gente quer que você vá pro Brasil. Ou você compra a passagem pro Brasil, ou a gente te manda pro Brasil. E eu falei, caramba, não tem como comprar uma passagem pro Brasil de última hora. Pelo menos 11, 12 mil coroas suecas, o que dá, sei lá, pelo menos 6 mil reais. Isso sendo assim, eu nem lembro quanto que tava na época, mas era muito mais que isso. Porque no fim aconteceu o quê? A polícia da imigração sueca comprou a minha passagem de volta pro Brasil. E sabe quanto que foi essa passagem? Eles que pagaram, né? Obviamente. 22 mil coroas suecas, se eu não me engano. E o engraçado foi que a minha host family da Suécia se propôs a comprar uma passagem para eu ir para Inglaterra, que lá podia ficar na casa dos amigos dele. Eles falaram com a polícia não, a gente não quer que ela vá para algum país aqui dos arredores, a gente quer que ela vá pro Brasil. E daí a gente falou, então vocês querem que eu vá pro Brasil, então vocês comprem a passagem. E gente, eu ainda nunca consegui entender, sabe, isso de me mandar pro Brasil. Eu não tinha opção de escolha ali. Eu só podia fazer o que eles queriam. E eles queriam me mandar pro Brasil. E me mandaram. Porém, me mandaram no pior voo que vocês podem imaginar. Vocês não fazem ideia. Quando eu vi o voo, eu falei, não. Eu paguei assim, ó, todos os pecados que eu cometi na vida passada e naquele voo. Basicamente, o voo saía à noite de Gotemburgo. E parava onde? Parava em Istambul, na Turquia. E aí tinha, eu não lembro quantas horas de escala lá, acho que eram 3 horas. E aí da Turquia, o voo ia pra onde? O voo ia pra Colômbia. Ele ia aonde na Colômbia? Pra Bogotá, eu acho. Eu acho que era pra Bogotá. E aí a gente ficava dentro do avião. O avião ficava ali em Bogotá, acho que 1 hora, no máximo, 2 horas, não lembro. Mas a gente não saía do voo. E aí, de Bogotá, o voo ia pro Panamá. Tá certo? Bogotá, Panamá. Acho que era isso. E aí, o voo ia pro Panamá. E aí, no Panamá, tinha mais uma escala, que eu acho que era de umas 6 horas lá. E aí, do Panamá, ia pra São Paulo. E aí, de São Paulo, eles me compraram um voo pra Porto Alegre. Porque eu falei, não, eu sou do Sul, eu não vou ficar em São Paulo, ficar fazendo o que em São Paulo? Porém, tudo mudou, porque eu tinha a minha amiga Jaque, que conheci na Suécia, pude ficar na casa da mãe dela em São Paulo. Que, enquanto eu poderia ficar lá, a minha host family tava vendo a melhor forma que eu conseguisse voltar, porque era no meio de Covid, então tinha países que não estavam mais aceitando, tinha países que estavam. E na época, a Inglaterra era um dos países que estava aceitando brasileiros, desde que você fizesse o tempo de quarentena certinho e tal. Então, aí o tempo que eu fiquei em São Paulo, acho que foi tipo 3, 4 dias. Porém, eu nem fiz muita coisa, tipo, não fiz literalmente nada. Porque eu tava com muito medo, sei lá, vai que eu pego Covid, alguma coisa assim, sabe? E depois não conseguia voar. O meu medo era de não conseguir voar. Porém, eu consegui, deu tudo certo. Minha host family comprou o voo de volta pra Inglaterra, pra eu poder fazer a quarentena lá. Aí fiquei no hotel lá, na Inglaterra, fiquei em Reading, que era um pouco mais longe de Londres. E o que tinha em Londres também era que eles tinham, acho que se chamava os tiers, que era basicamente regiões, áreas em que o Covid estava mais alto, o Covid estava mais baixo, então tinha um certo nivelamento em relação ao Covid em várias regiões da Inglaterra. Aí, assim, ó, nada é muito fácil, assim, na minha vida. Então, depois que a gente pensou, tudo bem, é só fazer a quarentena e depois posso entrar na Suécia de boa. Aí que você engana. Por quê? Começaram a descobrir a Omicron, se eu não me engano. Que era aquela variante que tava vindo, acho que era Omicron, que tava vindo da Inglaterra.
Não é que tava vindo da Inglaterra, mas que tava se espalhando, né, na Inglaterra e que os outros países já estavam detectando. Então, muitos países, assim, do dia pra noite, estavam cancelando todos os voos, todas as entradas de trem, tudo que viesse da Inglaterra, eles estavam bloqueando. E aí a gente falou, lascou, porque agora, assim, faltava mais 2 dias de completar a quarentena lá na Inglaterra. E a gente pensou, e agora, sabe? Como que eu vou fazer? Porque se a gente esperasse mais uns dias, porque assim, a Suécia geralmente leva um tempo para tomar qualquer decisão. Então a gente pensou, a Suécia vai demorar para tomar a decisão de se vai proibir os voos da Inglaterra ou isso, aquilo. Então é tempo de a gente pensar. Porém, a Alemanha, a França, a Holanda já estavam todo mundo proibindo a entrada de viajantes da Inglaterra. E aí, no dia, acho que era tipo assim, numa tarde que a gente viu que estava acontecendo isso, a gente pensou, a gente tem que comprar o voo para amanhã, pro próximo dia, antes que eles proíbam a entrada, que senão aí eu não vou conseguir nem entrar na Suécia, né? Daí adiantou do quê? Aí, minha host family comprou o voo da Inglaterra para Gotemburgo pro dia seguinte, logo cedo de manhã. Então, à tarde a gente tinha visto isso, aí à noite eu já fui pro aeroporto para ficar lá sem problema, sem estresse, para chegar adiantada e tal. E aí, isso foi quando? Isso foi em dezembro, foi final de dezembro, acho que antes do Natal, dezembro de 2020. E nisso, a gente comprou o voo e tal, e eu consegui voar para a Suécia. Passei na imigração com tudo certinho de novo, mais do que, tipo assim, a gente viu 10.000 vezes os documentos pra realmente não ter, tipo assim, uma razão de eles quererem falar que, ó, isso tá errado, porque eu tava com tudo certo, sabe? E aí, o policial, assim, olhou meu passaporte, deu carimbo e falou, pode ir. E eu fiquei, tipo assim, segurando meus documentos, assim, sabe? Do tipo, mas você não quer olhar meus documentos? E aí ele, não, pode ir. Foi questão de, assim, 10 segundos, sabe? E em compensação, eu fiquei pensando, assim, comparado com quando eu vim, que tive a entrada negada, que eu tive que mostrar 10.000 documentos só pra poder entrar, né, no país. E ali nessa segunda vez não me pediram nada. Eu fiquei, caramba, é muito azar, sabe? Muito, muito azar. Por isso que é muito importante você ter tudo certinho, porque se você não tiver, mesmo que não é sempre que eles peçam, por exemplo, o seguro, não é sempre que pedem, mas se você der o azar de te pedirem naquele dia e você não tiver, lascou, sabe? Então ai, gente, olha, não queiram passar por isso, porque é a pior coisa que você pode passar na sua vida. Você não saber pra onde ir no próximo dia, você não saber o que tá acontecendo. E sem falar que, tipo assim, me trataram muito mal lá no aeroporto. Tinha policiais que falavam, ai, não, você tem que pagar a comida com seu dinheiro. Eu falei, oxe, mas, né? O policial do dia anterior falou que não, que vocês iriam pagar todas as minhas alimentações e tal, e tal, e tal. Mas é isso, né? Dias de luta, dias de glória. Meus dias de luta foram muito, muito, muito pesados. Mas eu cresci muito com isso, assim, aprendi muito, me tornei uma pessoa mais forte. Depois eu pensei, cara, depois disso que eu passei no aeroporto, eu passo por qualquer coisa. Assim, de certa forma, me deu um ânimo pra vida, do tipo, olha o quão forte eu sou, olha o perrengue que eu passei, sabe? De ficar 3, 4 dias no aeroporto, dormindo no banco do aeroporto, porque não tinha nem, tipo, lugar pra dormir lá, sabe? Gente, foi terrível, foi terrível. Eu lembro que eu ligava com a minha mãe toda hora, chorando, por eu não saber o que vai acontecer. E aí era aquela agonia de não saber se a apelação ia dar certo ou não, aí no fim não deu certo. Aí eu ficava tipo, meu Deus, sabe? Ai, gente, foi muito estressante, foi terrível, mas hoje eu consigo falar, assim, mais tranquila sobre isso, porque foi algo que fez parte, né, da minha trajetória de imigrante, porém, não foi algo, assim, que eu recomendo, obviamente. Mas, dias de luta, dias de glória, e aí depois que eu consegui entrar na Suécia, eu consegui
ficar os 3 meses de turista e eu ainda conseguia aplicar para extensão de visto de turista que é possível fazer na Suécia. E aí, enquanto eu estava nessa extensão de visto de turista, eu estava procurando host family na Dinamarca, né? Que eu podia aplicar tanto como turista. E aí eu encontrei uma host family na Dinamarca, apliquei, e aí o meu visto da Suécia já estava encerrando, então eu tinha que sair do país de novo. Aí eu fui pra Croácia, fazer o Worldpackers lá, enquanto esperava o meu visto da Dinamarca. Aí o meu visto da Dinamarca saiu 2 meses depois, e aqui estou eu. Ai, gente, eu queria há muito tempo fazer esse vídeo contando sobre esse perrengue que eu passei, mas eu não achava que era o momento ainda. Agora eu acho que eu posso falar tranquilamente disso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês tiveram algum perrengue de aeroporto e se vocês quiserem saber, tirar dúvidas, curiosidades, comentem aí que eu estarei respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!